E hoje tivemos mais um capítulo Mais um capítulo. de Renato Portaluppi, atacando jornalistas. Fez o desabafo, pegou pesado com o Rogério. Com o Rogério Amaral, que é o presidente da SEG. A SEG é a Associação de Cronistas Esportivos Gaúchos. Certamente haverá uma reação do Rogério Amaral, não sei. E aí é uma briga toda particular, porque o Renato... ele chamou de delinquente. De idiota. Idiota e outra coisa, porque o Renato centralizou na figura do presidente da SEG, que havia apresentado uma nota oficial depois daquilo que o Renato fez lá, ameaçando jornalistas, na sua última entrevista depois do jogo diante do Cruzeiro, saiu no dia seguinte a nota oficial da SEG e hoje o Renato abriu as baterias contra o Rogério Amaral. Veio com toda a força aí. O Renato, nós até colocamos no ar outra vez na Rádio Bandeirantes o que ele havia dito. O Renato acha que faltou boa vontade para que as pessoas entendessem o que ele quis dizer. Sim. Ele disse, olha, não, eu não ameacei jornalistas. Quer dizer que o mesmo que os jogadores passam, vocês podem passar também. De vista dele, né, tem que respeitar, mas para mim ficou muito clara uma ameaça do Renato à classe jornalística. Eu até achei que ele ia falar alguma coisa nesse sentido, mas sobre isso, mas em sentido contrário hoje, para acalmar esse tipo de coisa, mas não. Não, ele disse que não está nem arrependido. Ele entende que procedeu certo daquela maneira, ao dar aquelas declarações. Enfim, e depois disse outras coisas, que muitos jornalistas vão ser responsáveis pelo... Vão acabar com o futebol. Vão acabar com o futebol. É um óbvio passageiro. Tu tem uma manifestação do Renato? Vamos ouvir, então. Vamos lá. Lá atrás, eu vou voltar a repetir para vocês. Algumas pessoas da imprensa estão acabando com o futebol. Estão acabando com as entrevistas de jogadores, de treinadores, porque o que vocês pegam pesado é inacreditável. Essa semana, vocês pegaram pesado comigo, eu mato no peito, estou nem aí. A minha vontade era de processar alguns de vocês, para tirar um dinheiro de vocês. Não que eu preciso, mas para dar para uma instituição, qualquer pessoa, mas para dar trabalhinho para vocês. Porque vocês, alguns de vocês chegaram no máximo. Vocês não têm mais respeito com o treinador. Vocês não têm mais respeito com os jogadores. E aí eu sempre falo para vocês, e olha que eu estou bem tranquilo, hein? E eu sempre falo para vocês, como que vocês querem respeito da parte do treinador e por parte dos jogadores? Está aí, manifestação do Renato Portaluppi. O problema é a generalização, já falamos muito a respeito disso, né? Porque uma espécie de meia-culpa a gente precisa fazer isso. Porque tem algumas pessoas se excedendo realmente. Né? Sim. Nós temos os nossos controles, né? Na nossa live aqui, por exemplo. Bom, os internautas são testemunhas das palavras que a gente utiliza, né? As críticas que nós fazemos, e são críticas fortes, são feitas apenas no âmbito profissional. Mas, infelizmente, há pessoas que, às vezes, no calor da emoção, né, acabam até baixando muito o nível. Nesse aspecto, o Renato tem a sua razão. Agora, não pode colocar todo mundo no mesmo balaio. E nem ultrapassar limites, como naquela entrevista depois do jogo diante do time do Cruzeiro. Pouquinho mais de mensagens aqui. A propósito, Luiz Henrique, para ti, o Renato continua ou não no Grêmio no ano que vem? Essa pergunta, cara, cada dia a gente tem uma sensação, né? Semana passada, por exemplo, antes do jogo, ou até depois do jogo contra o Cruzeiro, minha sensação não fica, não tem condição, tá treinando mal, anda nervoso, tá abalado emocionalmente, não fica. Agora, hoje, o Grêmio se garantindo na Série A, por óbvio, influência do próprio Renato com o seu trabalho, muita gente da arena, o Daniel Oliveira chegou depois dizendo, olha, tem muita gente nos xingando aí já, entendendo que o Renato é o cara. E a direção do Grêmio trabalha muito com isso, né? Sim. A direção do Grêmio se baseia muito no pensamento do torcedor. Perfeito. Ela pode ter uma convicção de que o Renato não serve mais, mas dependendo do que a rede social vai dizer, não sei se vai repensar a situação. Interessante que eu te perguntei se tu achas que o Renato continua ou não. E eu concordo contigo. Para mim, a coisa hoje embaralhou, sabe? Eu já não duvido que ele continue, porque até a semana passada, realmente, eu estava entendendo que ele não ia continuar no Grêmio. Agora, tem o outro lado. Tu achas que o Renato, e eu até vou começar respondendo, deveria continuar como técnico do Grêmio? Pois eu vou dizer,
eu acho que era momento de o Grêmio mudar a sua figura radicalmente, em termos de departamento de futebol, de planejamento, de conceito de futebol, trazendo um novo treinador. Isso me parece que seria extremamente importante para o Grêmio nesse momento e até importante para o Renato. Talvez o Renato esteja necessitando, com tanto conflito que está acontecendo, e hoje ele foi claro na entrevista, ele disse que problemas ele tem com os jornalistas gaúchos, que não tem com jornalista mais de qualquer parte, com a aldeia. Se tomou muito pau no Rio e São Paulo. Pois é, então, da semana. Talvez o Renato também, para o Renato, seja melhor, nesse momento, não continuar no Grêmio. Porque tudo indica que os problemas vão seguir. Caso ele permaneça, esses problemas dos conflitos que acontecem sempre em entrevista coletiva vão seguir já a partir do início do ano que vem. E aí será um ano de agonia, né? É verdade. Eu falei até, eu fico nervoso no momento em que o Renato vai dar entrevista, porque é certo que vai dar briga. Né? Não é uma coisa saudável, né? Tá muito chato, assim. Talvez fosse o momento realmente do Renato dar uma descansada, dar uma parada. Só que eu não sei se a direção do Grêmio, Silvio, ela sabe viver sem o Renato. Isso aí é bom, hein? Né? O Grêmio nunca, desde que o Renato passou a ser treinador, nunca se preocupou em ter que observar o mercado. Tu está me dando um mote para um corte que a gente pode fazer aqui. E eu vou te fazer a pergunta. Luiz Henrique, a direção do Grêmio sabe viver sem o Renato? Não, eu acho que ela não sabe viver sem o Renato, e não é apenas essa direção. Todas as outras direções, o presidente Romildo Bozan, presidente anterior, todas essas direções se acomodam a partir da figura do Renato, né? Deixa que o Renato resolve, lá. Renato indica jogadores, se tiver que brigar, o Renato vai lá e briga para a gente. Ou seja, é muito cômodo para a direção do Grêmio ter o Renato como técnico. Né? Mas, nesse ano, essa direção do Grêmio levou um susto danado. Porque a direção temeu pela continuidade na primeira divisão do futebol brasileiro. Sim. Claro que agora está respirando aliviada, porque o Grêmio não cai, isso já é definitivo, não cai para a segunda divisão. Então, talvez seja o momento da direção do Grêmio rever os seus próprios conceitos, os seus pensamentos, a sua posição cômoda, a sua zona de conforto, de entregar tudo para o Renato e não partir ela, direção, para encontrar outros caminhos com um planejamento diferente, contratando um outro treinador e uma outra comissão técnica. A questão é, a direção vai comprar essa briga tendo apenas mais um ano de mandato? Pois é. Não sei. Então, essa é a nossa live. Fala Benfica, de Frigorífico Borussia, feito pela nossa gente de Saúde, Paz, Medicina e Odonto. A propósito, um recado... É chuva? Eu acho que é chuva que está... Pelo jeito é chuva. Tem um relâmpago. Tem um relâmpago. Recado de Saúde, Paz, Medicina e Odonto. A história da Saúde e Paz tem origem no sonho de um grupo de servidores públicos que se organizou para garantir algo que não tem preço: a saúde de suas famílias. O sonho cresceu e hoje estamos presentes na vida de milhares de famílias do nosso estado. Obrigado, servidor público gaúcho, por sonhar junto o nosso sonho. Nosso caminho está apenas começando. Saúde e Paz, 25 anos cuidando de quem cuida do Rio Grande. Valeu. Recado no Saúde e Paz.